Hoje o Didiguinho vai falar sobre as formas geométricas. As formas geométricas estão presentes no nosso dia a dia. Encontramos o triângulo, por exemplo, na pizza, numa placa de trânsito. Uma bola é a forma geométrica de um círculo. Uma mesa quadrada é a forma geométrica de um quadrado, entre outras. A origem da palavra geometria vem dos termos gregos geo, que significa terra, e metria, que quer dizer medida. Assim, uma forma geométrica seria o formato que determinado elemento possui, analisando seu comprimento, área e volume no espaço, por exemplo. Mas você sabe identificar quais são as formas planas e as formas não planas? Para começar, é preciso compreender que estudamos as formas geométricas em geometria, que é um campo da matemática. Na geometria, estudamos quais são essas formas e onde podemos encontrá-las, bem como a sua dimensão, tamanho e tipos. As formas planas são representadas a partir de um plano e possuem duas dimensões, largura e comprimento. Os polígonos possuem lados e vértices. Mas o que são vértices? Os vértices são os encontros dos lados de cada forma geométrica, ou seja, são os ângulos. Toda vez que as linhas se encontram, formam vértices. Figuras planas ou polígonos possuem nomes e formas diferentes. Além disso, cada um possui uma quantidade de lados. Por exemplo, o triângulo possui 3 lados. O quadrilátero possui 4 lados. O pentágono possui 5 lados. O hexágono possui 6 lados. O heptágono possui 7 lados. O octágono possui 8 lados. O eneágono possui 9 lados. O decágono possui 10 lados. O undecágono possui 11 lados. O dodecágono possui 12 lados. O pentadecágono possui 15 lados. E o icoságono possui 20 lados. Uma curiosidade sobre os quadriláteros, que possuem 4 lados, é que eles podem ser encontrados em diferentes tipos. Mas e como são os não polígonos? Os não polígonos são formas abertas ou fechadas e geralmente circulares, como por exemplo o formato de uma estrela, de uma bola ou de um coração. E o que são formas não planas? As formas não planas são diferentes das formas planas, pois elas não podem ser representadas por apenas um lado, um plano. Ou seja, elas possuem mais de um plano. São conhecidas como sólidos geométricos ou tridimensionais. As formas não planas ou sólidos geométricos possuem vértices, faces e arestas. Mas como saber o que é cada um? Simples. Os vértices são os ângulos ou os encontros de cada linha. As arestas são as linhas de cada figura. E as faces dos sólidos geométricos são os seus lados. Podemos encontrar as figuras geométricas em vários objetos do nosso dia a dia e é sempre muito fácil identificá-las. O cone, ele é um sólido geométrico que tem base circular formada por segmentos de retas que se ligam num vértice em comum. Cone de trânsito, por exemplo. A esfera é um sólido geométrico formado por uma linha curva, como uma bola de basquete, por exemplo. O retângulo é uma figura geométrica plana formada por 4 lados, ou seja, um quadrilátero, um tijolo, por exemplo. O cilindro é um sólido geométrico que possui o corpo alongado e a base arredondada, uma latinha de refrigerante, por exemplo. Viu só? A geometria está presente em nossas vidas o tempo todo. Espero que você tenha aprendido com o vídeo de hoje e até a próxima dúvida do dia.